Bem, pessoal, seguindo aqui o nosso estudo, na última aula a gente falou, né, sobre o que era a inflação e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre políticas monetárias, tá? Qual o conceito dessa parada aqui? Política monetária é nada mais do que um conjunto de estratégias que tem o objetivo de, presta atenção nesse termo, controlar a liquidez da economia. A gente vai falar muito de liquidez da economia. O que que é liquidez da economia? É a quantidade de grana que tem no mercado, tá? E o que que acontece, tá? Pensa no dinheiro como um produto, tá? Esquece que dinheiro é dinheiro e pensa em dinheiro como um produto, tá? Quando tem um produto X, vou chamar aqui o produto X, tá? Vou botar aqui até uma corzinha diferente. Eu tenho o produto X, tá? O que que acontece quando eu aumento a quantidade do produto X? Tem muito produto X no mercado. Pela lei, né, da oferta e demanda, quando eu tenho muito produto, né, quando eu tenho muito produto, o preço cai, né? O preço cai. Mas o que que acontece quando eu tenho uma menor quantidade? Se eu tenho uma menor quantidade do produto, esse produto é mais raro, né? Se esse produto é mais raro, o preço desse produto ele vai subir. Concordam comigo? Então, quanto mais eu tenho um produto no mercado, menor o preço dele. Quanto menos produto eu tenho, maior o preço dele. Aí vamos supor que eu pego aqui, apago esse produto X e coloco dinheiro. É a mesma coisa. Quanto mais dinheiro eu tenho na economia, menor vai ser o preço dele. Se menor é o preço dele, maior é a inflação. E a mesma coisa aqui do outro lado. Se eu tenho menos dinheiro na economia, maior vai ser o preço dele. Se maior é o preço do dinheiro, né? Se maior é o valor do dinheiro, menor vai ser a inflação, tá? Isso daqui vai ficar mais claro conforme a gente for estudando as políticas monetárias de fato, tá? Mas o que que eu preciso que você entenda agora? Que esse conceito de liquidez da economia é isso, quantidade de dinheiro disponível, tá? E aí eu vou ter sempre dois cenários. Eu vou ter um cenário que eu vou ter que colocar mais dinheiro na economia, tá? Eu falo eu aqui na posição de Banco Central, tá? Então, eu, Banco Central, posso querer colocar mais dinheiro na economia, ou eu, Banco Central, posso querer tirar dinheiro da economia. E aí, né, dessa questão de querer colocar ou querer tirar, a gente tem duas políticas monetárias, né, dois sentidos de política monetária, que é a política monetária expansionista ou a política monetária contracionista, que é o que a gente vai entender agora. Vamos começar pela política monetária expansionista, ou que pode aparecer na tua prova também como expansiva, tá? Mesma coisa. O que que acontece? Quando eu quero expandir, né? Ó, expandir, eu quero aumentar, né? Vamos supor, você tem uma casa, você quer expandir, fazer um quartinho lá na tua casa, você quer aumentar. Então, na política monetária expansionista, o Banco Central ele aumenta a oferta de moeda em circulação. Então, o que que ele faz? Ele coloca mais dinheiro na economia, tá? Por que que ele coloca mais dinheiro na economia? Porque ele quer aumentar, né, quer melhorar o desempenho da economia, aumentando o poder de compra, principalmente para incentivar o consumo, tá? Então, quando eu falo de política expansionista, eu estou querendo incentivar o consumo e apostando que esse incentivo ao consumo vai melhorar o desempenho da economia, entendeu? Só que qual é o problema disso? Quando eu coloco muito dinheiro na economia, né? Quanto mais dinheiro na economia, menor é o valor do dinheiro. E se menor é o valor do dinheiro, eu tenho uma pressão inflacionária. Tá? Então, o que que eu poderia, limpando aqui, o que que eu poderia dizer? Que na política monetária expansionista, tá? O que que eu tenho? Eu tenho, botar até de azulzinho, uma melhora.
na economia, ou melhor, economia não. Eu tenho, só não vai confundir vocês, eu tenho um aumento no consumo, né? E eu tenho um aumento na inflação. Beleza? Um ponto positivo, um ponto negativo. E o que que acontece na política monetária contrária, que é a contracionista ou a restritiva, tá? O Banco Central ele reduz a oferta da moeda. Então o que que acontece? Tem aqui economia, o Banco Central vai querer vir aqui na economia, pegar dinheiro aqui da economia e tirar da economia. Por que que ele faz isso? Para controlar a inflação, tá? Para controlar a inflação. Por quê? Se tem menos dinheiro na economia, maior é o valor do dinheiro. E quanto maior o valor do dinheiro, menor a inflação. Só que aí, o que que acontece? Ele acaba diminuindo o estímulo ao consumo, o que pode afetar negativamente a economia. Então, aqui, né, pegando aqui, o que que a gente vai ter? Uma redução da inflação, mas a gente também vai ter uma redução do consumo. Então perceba que, cara, é uma balança, né? Porque, pô, ter um consumo baixo é ruim, né? Mas ter uma inflação alta também é ruim. Então, se eu coloco muito dinheiro na economia, eu vou aumentar o consumo, que é bom, mas eu vou aumentar a inflação, que é horrível. Só que se eu tiro o dinheiro da economia, eu reduzo a inflação, que é ótima, mas eu reduzo o consumo, que é ruim. Então, tanto na política monetária expansionista quanto na contracionista, a gente tem ponto positivo e ponto negativo. Por isso que o Banco Central tem que controlar. Aí, às vezes, você vai ter um ciclo contracionista, tá? Por exemplo, hoje a gente está no final desse ciclo. A gente está no final desse ciclo, porque a gente saiu de uma Selic de 2% até chegar agora a 13,75. Então, aumentou muito a taxa de juros, que é o que a gente vai ver depois. E provavelmente vai começar a ter uma redução de taxa de juros no futuro, que aí vai para um ciclo expansionista. Então, a gente sempre vai ter essa troca. Às vezes o Banco Central vai estar contracionista, às vezes expansionista. Beleza? Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a ver as políticas de fato, que a gente já começa a ver na próxima aula, que é ver taxa de juros, desconto, compulsório e tudo mais. O que que eu quero que você entenda aqui, tá? O que que eu quero que você entenda de fato? Vou até voltar aqui para o primeiro slide. Eu quero que você entenda que política monetária é liquidez da economia, tá? Liquidez da economia e que existem dois sentidos de política monetária, expansionista ou contracionista, tá? Se você gravar esse slide daqui, eu já estou muito satisfeito. Beleza? Na próxima aula a gente começa a falar das políticas monetárias em si, tá? Quais são essas estratégias? Forte abraço, bons estudos e até a